Estamos aqui com ator, diretor e apaixonado pela arte da máscara. Eduardo Vacari. Olá, tudo bem? Que bom estar aqui, é um prazer. Finalmente, né, consegui. Sejam muito bem-vindos ao Godot Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. E aí, Vacari, que bom estar aqui. Eu tô tão feliz que você veio. Muito bom. Feliz também de saber. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito legal. Ai, que bom. Insistia. Só gente, eu tenho uma foto no meu quarto com ele que ele já me dirigiu. Olha aqui essa foto. Fizemos fã do Elis, né? Exatamente. Então é muito especial pra mim ter você aqui, meu professor na Cal. E agora dá aula não agora, né? Já dá aula em vários lugares, várias instituições há muito tempo, né? Já transitei bastante, já. Né? Dei aula na UFRJ, na Martins Pena, na Cal. Atualmente eu estou na CES Gran Rio e também na UERJ, que eu sou professor da UERJ, concursado. E estou dando aula na ESAD também, na Escola de Artes Dramáticas do SESC. Ai, bacana. Mas lugar. A gente gosta de saber o antes. Gosta de... É porque eu sou apressada. Não, já mostrei. Depois você mostra de novo a foto. Vou mostrar de novo a foto. eu sou da linha do tempo. A gente gosta de saber, assim, qual foi o primeiro momento que você se viu como artista. Ou isso foi muito orgânico, ou foi aquela coisa, não, ator na família, não. Ou você veio criança. Eita, é lá pra trás? Eu posso ir lá pra trás? Lá em Barbacena. Lá em Barbacena. Não, na verdade, assim, eu dei sorte porque eu descobri muito cedo a minha vocação, né? Eu gosto muito dessa palavra vocação, acho uma palavra bonita porque a vocação vem de vocare, né? Que é chamar. Quase o meu nome, Vacari, né? Vocari. Por que ele não gosta desse nome? Vocari significa chamar. Então, assim, todo mundo na vida pode ter sido chamado por alguma coisa na vida. E o seu nome artístico você inventou? Não, meu nome é de família mesmo, família italiana. Que veio de vocação Vacari, também. Não. Mas vocari significa chamar. Então, assim, a gente pode ser chamado para várias coisas na vida e não escutar esse chamado. Ou não perceber esse chamado, né? Mas eu, assim, muito cedo eu tive a sorte de ser chamado pelo teatro. Na minha família não tinha ninguém que atuava. Nem da área artística? Na área artística, sim. Talvez até tenha sido isso. Assim, o lugar que eu comecei a fazer teatro foi na casa dos meus avós paternos. A minha avó era artista plástica, artista visual, pintora, restauradora de obra de arte. Meu avô serralheiro, trabalhava com escultura em ferro e também restaurava obra de arte. Caramba. Então a casa dos meus avós era um lugar onde a gente brincava muito, assim. Deixava a tinta correr. A gente construía nossos próprios brinquedos, a gente tinha esse hábito de brincar o tempo todo. E eu e minha irmã, desde muito pequena, tipo 8, 9 anos de idade, a gente fazia no domingo, para os meus avós, a gente fazia um show de variedades, em que tinha cenas, tinha peças de teatro, jornal, telejornal, novela. Então a gente ficava o sábado inteiro ensaiando, gravando, para poder apresentar para eles no domingo. E meu avô era tão, assim, deixava a gente fazer isso, porque ele chegou ao ponto de pregar na sala da casa dele uma cortina pra gente. Ele fez uma cortina e botou ali. Gente, que infância deliciosa. Eu já imaginei o tecido. Coitados, eles tinham que assistir todo domingo, eles queriam às vezes ver um programa, a gente falava, não, vou, agora é a hora do show. E aí eu e minha irmã, a gente fazia esse show pra eles. Então isso muito novinho, assim. Essa é a primeira lembrança que eu tenho, assim, de realmente atender esse chamado do teatro. E depois na escola também eu sempre tive interesse pelo teatro, sempre gostei das aulas de artes. E eu digo que o teatro me salvou de uma prova de tabuada na escola. A gente tinha que decorar tabuada naquela época, coisa doida, não, né? Não é naquela época. Ainda tem hoje. Eu achei que ele ia falar assim, não me salvou, porque eu passei das por um drogas, momento muito difícil. Era muito doido, porque era o seguinte, eu detestava matemática. Não, mas era da tabuada. Eu detestava matemática e detestava a tabuada. Imagina ter que ficar decorando um vezes um, 2 vezes... Eu falei, mas ainda tem, Vacari. Minha filha tá tem sofrendo. Isso ainda? 10 cara, anos. uma loucura. Não, tem que decorar a tabuada. E aí a minha professora inventou uma maneira para ajudar a turma de fazer uma orquestra da tabuada. Aí ela colocava os alunos lá e todo mundo tinha que ficar, não sei o que, como se fosse uma música. A professora de música, acho que ajudou na época. Aí eu vendo aqueles troços, falei, cara, não tô conseguindo decorar isso. Nossa, quem me dera se na minha turma, na minha escola tivesse isso. Ainda tinha isso, né? Tentar fazer uma coisa mais artística. Aí eu olhando aquela tabuada, eu falei, cara, como é que eu vou me salvar desse troço? Eu era pequenininho, isso era a 4ª série. 4ª série tem o quê? 10 anos, é isso? 4ª série tem 9. 9.
Aí eu falei, cara, eu vou me salvar dessa história. Aí eu cheguei para a professora e falei assim, olha, toda orquestra tem que ter um maestro. Não dá para ser uma orquestra sem maestro, né? Aí eu falei, professor, eu posso ser o maestro da tabuada. Que aí eu não precisava decorar a tabuada. Era só fazer a mise-en-scène. Aí eu comecei a brincar, assim. Sabe como é que eu comecei a brincar? Porque meu avô de parte de mãe, ele gostava muito do Jerry Lewis. E ele assistia vários filmes do Jerry Lewis. Eu me lembro muito de um filme do Jerry Lewis, se eu não me engano, eu acho que chama Mensageiro Trapalhão, em que ele rege uma orquestra imaginária. Ele trabalha num hotel e aí não tem ninguém no auditório, ele começa a reger uma orquestra. Então eu vi o Jerry Lewis fazendo isso, eu comecei a imitar ele fazendo isso. Aí minha professora riu pra caramba, eu falei, pô, ganhei, esse personagem é meu. Passei de ano. Cara, eu me dei bem, porque eu virei um maestro, e aí eu ficava regendo, fazendo aquelas palhaçadas do Jerry Lewis lá. Eles fizeram uma sobrecasaca toda com números e multiplicação, eu achei mó barato aquilo. E treinei, levei super a sério, assim. E eu mesmo que no final... Treinei o braço pra direita, o braço pra esquerda. Não, eu fazia as cenas mesmo, fazia careta, virava pra plateia, fazia aquela coisa de jogar a capa, sabe? Isso novinho. Eu mesmo que no final, isso que marcou, assim, foi bem engraçado. Um pai falou, rindo pra caramba, falou assim, ainda bem, porque essas coisas são muito chatas de escola. Foi muito divertido você fazendo maestro. Tá vendo só? Aí ali eu achei legal a história toda. Eu me salvei, então o teatro me salvou Da tabuada. da tabuada, da matemática, que eu sempre detestei matemática. Não, mas a matemática ainda, para quem tem a questão da linguagem, da arte, é um peso. Eu sei disso. Não, ainda mais ter que memorizar certeza. essas coisas, eu não via sentido. Para que eu vou decorar isso? Se tem escrito em algum lugar, eu posso ir lá Ainda e bem que olhar. minha filha não vê o podcast. Filha tem que estudar. Filha da Carol, por favor. Como é o nome dela? Ana Luísa. Ana Luísa. Mina também, que é minha filha. Memorizem a tabuada. Ou façam uma maestria, um maestro e se virem. Inventa uma musiquinha, que a musiquinha não vai sair mais da cabeça. Eu, pelo menos, tenho essa coisa, né? De gravar muito a parte musical das coisas. Então, se tivessem feito isso comigo, Sim. eu teria decorado muito mais fácil. Porque é um peso, Ajuda. é um peso. Então, minhas duas lembranças são essas, assim, na casa dos meus avós, depois nesse momento na escola. Mas não tinha aula de teatro na escola onde você... Não, a gente criou, nessa mesma escola que eu estudava, quando Ele a gente chegou... criou. Eu criei com os Depois amigos. do maestro. Eu criei com os amigos, aí muito tempo depois, já no ensino médio, né? A gente criou um grupo de teatro que não tinha, porque eu estudava numa escola só de homens. Caramba. Colégio São Bento, não sei se você conhece. Sim. E aí eu estudava no São Bento, não tinha. Aí a gente falou, pô, será que a gente não pode fazer um grupo de teatro aos sábados? Uhum. E será que não pode entrar meninas também no grupo de teatro? E aí eles deixaram que entrassem meninas no grupo de teatro. Vocês fizeram isso só para as meninas entrarem? Não foi exatamente isso, mas foi legal porque entrou uma prima de um dos integrantes, depois a irmã dele fez, e aí foi mais barato, que a gente conseguiu ter um grupo de teatro lá, a gente fez 2 anos desse grupo lá. Depois eu saí da escola. E aí eu tive vontade de fazer a Cal, eu fiz Cal também. Depois que você formou na escola, aí você começou a querer... Aí assim que eu me formei na levar a escola, eu comecei a querer fazer isso profissionalmente. Eu já gostava muito, já fazia na escola, continuei fazendo. Mas você fez esse grupo, vocês chegaram a se apresentar fora da escola? Não, só na escola. A gente se apresentava na escola, a gente fez 2 espetáculos lá. Aí depois eu saí, eu mudei de escola. Aí na outra escola eu também continuei fazendo teatro. E aí você já teve a certeza que... Já tinha certeza há muito tempo antes, assim. Né? E aí quando eu decidi, falei, eu quero fazer teatro, minha mãe falou, olha, você pode fazer teatro, mas faz uma outra faculdade como garantia. É aquela velha história, né? Quem nunca ouviu isso? É muito arriscado o teatro, como é que vai ser? Claro que minha mãe e meu pai ficavam preocupados com o ambiente. esse ambiente, né? Sim. Que é essa velha história que se cria em torno da Essa ideia do ambiente. galera doida do Eu teatro. acho que o financeiro pesa, assim. Infelizmente, teve uma época que eu também falava isso pros meus alunos, tipo assim. Ainda mais eles tipo assim, ai, gente, porque sabe, né? É uma luta. Vai, tenta fazer outra coisa também. Aí depois você vê que quem realmente é da vocação, cara, é uma tortura. Você pode dar uma volta e vai parar no mesmo lugar. Não tem jeito, vai em algum momento. Eu tenho muitos alunos agora que são assim, alunos com 40, 30 e poucos anos, 50 anos, falam, cara, a vida inteira eu fiz uma coisa que eu não gostava, hoje que eu tenho uma profissão estabelecida, eu posso escolher fazer teatro, assim. Sim. Eu pago o meu curso, né? A pessoa vai dar a volta, tenta fugir, mas não tem jeito. O teatro vai voltar. É inevitável, né? Quando você quer mesmo, não dá para fugir. E aí você entrou na Cal, aí você fez o curso profissionalizante da Cal, né? O REG. Não existia ainda, né, o bacharelado na Cal.
Aí você fez uma pós, depois você começou a dar aula lá. Como é que foi isso? Na verdade, eu fazia a Cal junto com Faculdade de Comunicação Social na UFRJ. Fazia ao mesmo tempo as duas e fazia letras na UERJ. Olha que loucura. Caramba. Fazia 3 faculdades ao mesmo tempo. E Aí depois terminou alguma? Terminei só a Cal. Nenhuma das duas Minha mãe desesperada e meu pai desesperado, porque eu já trabalhava, já tinha estágio, já fazia as coisas. Um dia eu decidi abandonar tudo. Falei, não quero mais. Faltava só meu TCC para terminar. Ai, sério? Ai, a mãe dele, coitada. Aí eu falei, não quero mais, não é isso. E eu já fazia teatro, já ganhava dinheiro com teatro, já tinha uma companhia, já tinha um grupo. Então acho que eles começaram a perceber, falaram, não, então vai. E aí, nessa época que eu larguei a comunicação, me interessei em fazer um bacharelado. Aí eu fui fazer a Unirio depois. Aí eu fiz a Unirio tudo, né? Unirio fiz graduação, mestrado e doutorado. E como foi esse seu primeiro grupo de teatro que você achou? Assim, esse teatro aqui, esse grupo, é um teatro que eu posso pensar mais profissionalmente. Qual foi o... Isso foi na Cal. Foi uma galera da Cal que eu já conhecia, amigos, que a gente estava trabalhando juntos. A gente começou fazendo um infantil, não sei porquê, mas os grupos começam com infantil, né? Como se o infantil fosse hierarquicamente... menor, mas não é. Que não é, né? Na verdade, é porque acabou acontecendo, assim, da gente se juntar para fazer esse espetáculo infantil. A gente fez esse espetáculo, eram 3 pessoas que estudavam comigo na Cal e outros amigos de outros lugares. E aí a gente fez esse trabalho, foi bacana, foi sucesso, a gente teve uma temporada muito boa. Saímos na revista, aquela coisa, né? Pô, saímos na revista, a gente existe. Saiu no Caderno B. Não, essa é a Veja Rio, na época, Veja Caderno Rio. B. Na capa, assim, eu falei, caramba, gente, então, legal, né? Porque é isso, você tem uma coisa escrita sobre você, você tem uma foto no jornal, você acaba dizendo, a gente existe, né? Porque senão as pessoas acabam não sabendo que você existe, de algum modo. O teatro tem essa coisa muito complexa. E a gente fez esse espetáculo infantil, depois fez logo um outro em seguida. A gente foi contratado por uma casa de cultura que tinha na Barra da Tijuca, que era da Estácio de Sá, nem sei se existe, né? Acho que nem existe mais essa casa de cultura. E aí a gente foi fazendo, fui me interessando, aí depois comecei a participar como ator de alguns espetáculos também, e aí me interessei pela direção. E aí como foi esse seu caminho? Começou a dirigir os amigos, então? Eu ia perguntar, como foi esse caminho da direção? Foi natural? Foi, porque esse grupo, por exemplo, que a gente criou, que a gente fez esse infantil, quando a gente se juntou, a gente começou a pensar o que a gente vai fazer. Aí daqui a pouco todo mundo começou a perguntar, mas quem vai dirigir? Aí eu falei, eu posso dirigir. Outro, né? Eu falei, eu posso, vamos lá. Aí eu comecei meio assim, entendeu? Não foi uma coisa planejada, eu vou dirigir. Eu já gostava, por exemplo, na Cal, de ver os professores trabalhando, assim, eu olhava, achava muito interessante, assim, o David Herman, que é um excelente professor. Já convidei para vir aqui. Ele é maravilhoso. O David, aprendi muita coisa com ele. Principalmente o David me ensinou muito, assim. Eu olhava o David dando aula, dirigindo. Foi aí também que eu comecei a ter interesse para dar aula como professor. Quando eu comecei a ver as professoras e professores da Cal dando aula, eu achei muito bacana, assim. Eu comecei a olhar e falei, pô, que interessante, né? É interessante você ouvir o diretor falando pro ator, eu acho que se você for por esse caminho é bacana, e aí você, caraca, eu tinha pensado nisso, então eu tava certa. Exatamente. Ali que eu comecei a achar legal. Eu comecei a achar, o que eu achei mais interessante foi perceber como que a palavra de uma pessoa conduz a outra para um lugar. E aí quando a pessoa encontra, você fala, caramba, olha só, ela seguiu aquela orientação e ela conseguiu encontrar um lugar, assim. Como essa também, mediação, né? A mediação é que eu achei muito lindo, assim. Eu achava lindo isso, né? E eu achava bonito como também uma professora, um professor, uma diretora, um diretor, consegue criar um ambiente propício para a criação. Eu achei isso muito bom, assim. Que eu acho que assim, hoje quando eu penso em direção, eu penso que dirigir tem um trabalho artístico, claro que tem, mas acho que 90% é gestão de pessoas. Assim. Aprender a lidar com as pessoas e aprender a tirar o que a pessoa tem de mais potente. Você criar um ambiente propício para que a pessoa se sinta livre para criar. Sabe? Você ajudar a pessoa, né? O Grotowski falava isso, né? Você tirar o que está atrapalhando a criação e não ficar entupindo a pessoa de um monte de técnicas e um monte de coisa. Cada vez mais eu me conscientizo disso, assim. Eu senti muito isso atuando com você lá na Cal. Eu lembro que o Vacari passava vários exercícios de improviso pra gente que eu não tinha feito ainda com outros professores e eu sentia que realmente eu me permitia deixar fluir. Parecia que o meu subconsciente estava trabalhando ali. Sim. Porque eu lembro que antes eu falava assim,
é uma cena de improviso, então eu já vou com uma cena assim na minha cabeça, e aí eu já vou chegar e vou propor isso antes da outra pessoa. E aí o Vaccario chegou e falou assim, não, vai lá e se joga e deixa o outro criar junto com você, vocês vão criar juntos. E aí, quando eu ia entrando na cena, tinha um exercício do cisco no olho que eu não esqueci. Exatamente. Aquilo ali ficou marcado na minha cabeça. Conta, como que é? Fica nada vai. Começava nós duas, né? Eu fazia sempre com a Dani na A aula. Dani, sim. Eu e a Dani, ou a Alicia As também. parceiras. E aí, a gente tava sentada, assim, de costas uma pra outra. E a gente ficava esperando. Uma das duas vai sentir um cisco no olho. E aí a gente ficava só assim, na escuta aberta pra ver se ela tava com cisco ou se eu que tava com cisco. E aí do cisco, o cisco se transformava numa outra coisa. E aí a gente ia seguindo, quando a gente ia ver, já tava em outro lugar, já virou uma bola de futebol. O cisco ele era só um estopinho, assim, só uma coisa, uma mola. Pra começar. Na verdade, esse exercício do cisco no olho eu aprendi com a Juliana Carneiro da Cunha, que é uma grande atriz brasileira que mora fora do Brasil, na França, há muitos anos já. Ela é do Teatro du Soleil, ela tem... Eu aprendi com ela esse exercício. E que é isso, como você descobre que tem um cisco no seu olho e você começa a fazer acreditar que ele existe mesmo. Então o jogo vai muito por isso, assim. Como é que você acredita que fisicamente você pode condicionar o seu corpo a entrar numa outra realidade, numa outra natureza e na relação com o outro, assim. Ela está falando da Dani que jogava com ela. Então, como é que ela e Dani vão se alimentando fisicamente para que o jogo vá indo? Porque eu acho que é isso. Quando a gente descobre que o barato do teatro é a outra pessoa que está com a gente e não é a gente, não só a outra pessoa, mas como tudo que está em volta, né? Tudo influencia. É o jogo, né? O jogo. É relação. É relação pura. O teatro é a alteridade. É o outro sempre, né? E não é à toa que o símbolo do teatro são as máscaras. Sim. As máscaras é o símbolo, assim, são outras coisas que estão aqui. Quando eu vou ao teatro, eu me empresto para assumir uma outra natureza. Eu acho que isso que é o bonito do teatro. E eu me sentia leve, porque eu não tinha essa preocupação de eu tenho que criar algo, eu tenho que fazer algo, sabe? E essa questão da preocupação, Lu, que você está falando, eu acho que é difícil essa arte do professor, do diretor, de você só tinha, assim, não tinha preocupação porque você te sentia confiança. Então, eu acho que é a questão de você fazer um elenco, uma turma, confiar em você sem julgamento, que eu acho que traz essa mágica dos ensaios, né? Total, é confiar no ambiente, assim, falar, aqui você tem o direito de ser livre, de estar presente no aqui e agora, de se jogar, segura para poder mergulhar, totalmente. Entendeu? E sem a preocupação de ter que chegar em algum lugar, porque a gente tem muito isso, assim. A gente entra na sala de ensaio já querendo resolver, levantar uma cena, dar conta de um personagem, mostrar que você resolveu a parada ou que você é melhor. Aí entra a nossa vaidade, né? Claro que todos que trabalhamos com teatro temos vaidade, mas em que grau essa vaidade não interrompe ou não atrapalha a sua criação, né? Então você ter um ambiente onde você se sinta à vontade para se jogar e falar, eu não sei onde isso vai dar. Eu, por exemplo, quando entro numa sala de ensaio, numa sala de aula, eu posso preparar ou me preparar, mas quando eu entro, para mim, sempre é um estado de eu não sei o que vai acontecer aqui. Isso é a coisa mais maravilhosa, porque não depende só de mim. Na verdade, não depende de mim. Eu digo até que o diretor ou a diretora de teatro é a única pessoa dentro do teatro que trabalha com uma coisa que não está na mão dela. Né? Pensa só, o figurinista trabalha com o quê? Com as peças de tecido, com figurino, com todo o material concreto. Concreto, né? O iluminador é concreto, não tem aqui, né? Quem mais? O músico, né? Sim. A direção musical, os atores trabalham com texto, com a cena, e o diretor e a diretora trabalham com o quê? Com os outros. Com a intenção, né? Assim, tenta descobrir o que eu... assim, é isso que eu quero. Ele tenta convencer os outros a juntos encontrarem uma possibilidade de contar uma história. Eu estou falando aqui contar história porque eu gosto de contar história, tá? Eu sei que o teatro contemporâneo não conta necessariamente uma história, mas eu adoro. Eu adoro. Para mim, o teatro é contar uma história ainda hoje, assim. Eu também gosto. Acho que a gente Marcelo, tem muito... mas a gente adora o contemporâneo. O Marcelo falou tiro. Eu vi. O João foi outro que João Marcelo, querido, amigo. João. Ele é do contemporâneo. João Marcelo. Mas também amo o contemporâneo. Não, nada contra. Eu acho assim, o teatro ele é plural, né? Na verdade, a gente não pode falar de teatro, a gente fala de teatros, ou teatralidades, performatividades. É maravilhoso que a gente tenha essa pluralidade. Só que eu, particularmente, adoro contar uma história. Adoro o personagem, uma história, início, meio e fim, gosto. E você ama o teatro do absurdo, né?
Também gosto muito. Porque eu lembro que você falava muito disso quando eu estudei com você. Eu acho que o módulo que eu estudei com você, o período era disso, né? Era não realismo, né? Não realismo. É. E você tá no Godot! Exatamente. A gente começou a falar sobre... porque eu tive, por exemplo, na faculdade, né, como a faculdade já de direção, na Unirio, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa muito grande, assim, intensa, porque a gente enfrentou uma greve na Unirio muito grande. E eu tive chance de me debruçar sobre esses autores, assim, do chamado teatro do absurdo, né, que eu nem gosto muito dessa denominação, teatro do absurdo, né, porque esse nome foi um nome que um teórico chamado Martin Esslin, ele acabou reunindo o que ele estava percebendo de manifestações teatrais na época dele, isso nos anos 50, e ele não tinha muito o que dar de nome. Ele botou esse nome e colocou muitos autores dentro desse saco, ou dessa caixa, que eu acho que nem comporta, assim, né? Se você pensar, por exemplo, que no livro do Martin Esslin tá o Beckett, o Ionesco, o Arrabal, o Jean Genet, são muito diferentes entre si, né? São. Então, assim... Eu acho que era o Beckett que falava isso, não sei, não tenho certeza. Que absurdo, na verdade, é a vida, né? O que ele faz é só pegar alguma coisa ali e dar teatralidade para aquilo, né? Então eu gosto muito desses autores. Eu pesquisei o Beckett, o Arrabal, o Ionesco, né? Enfim, o Rinoceronte do Ionesco, uma peça que infelizmente voltou a ser atual, né? Que era uma peça que todo mundo falava assim, mas essa peça do Ionesco é legal, mas tá meio desatualizada, não tem muito sentido mais no mundo de hoje. Agora, né? Teve uma montagem que foi ótima agora, antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Acho que em 2020. No Terreiro Contemporâneo, se eu não me engano. Na sede da companhia. Também, eles fizeram no Terreiro Contemporâneo, na sede. Eu assisti lá. É muito atual, né? Voltou a ficar, né? Muito louco, assim. Como o Pai Ubu também, que é um personagem famoso do Alfred Jarry, estão voltando a fazer o Pai Ubu, né? Não sei se ficou atual ou ficou assim, gente, não é tão absurdo assim, né? Mas é isso, o mundo vai dando essas voltas, né? A gente acha que está livre do autoritarismo, do fascismo, de todos esses poderes que querem tomar conta, né, da humanidade, mas a gente nunca está. Quando a gente olha, é que nem a democracia, né? A democracia é extremamente frágil. Se a gente dá mole, adormece, esquece ela um pouquinho, ela não pode ser esquecida. A gente tem que estar sempre de olho nessas coisas. E nós, como artistas, temos uma função importantíssima no mundo, que é essa, né? Falando de autoritarismo, então você não acredita nesse diretor autoritário. Você acha que em 2022 ainda existem esses diretores? É assim, 3 passos para o lado, 5 para trás, dá uma volta e fala o texto. Tem, né? Aí tem 2 coisas diferentes no que você está falando. Assim, existe o autoritarismo no sentido daquela pessoa que cria um ambiente... Que é um ambiente meio tenso, de terrorismo dentro da sala de ensaio. Eu já passei por isso, já. Isso tem. Ou, por exemplo, a pessoa que gosta de um trabalho... perfeccionista, minucioso, né? De que é quase como... Eu digo que a diretora ou o diretor que trabalha nesse caminho é quase como um maestro de uma orquestra, que ele quer que a coisa tenha naquela hora levante, que não sei o quê, e que não necessariamente a pessoa pode ser autoritária. Ela pode ter um olhar sobre o teatro que é desse lugar de uma precisão quase matemática. A gente começou falando de matemática, né? Quase matemática. E às vezes tem uma diretora ou um diretor que gosta de outro caminho, né? Mas o autoritarismo no sentido da pessoa que quer ter o domínio sobre tudo e que quer mandar e que cria um ambiente tenso numa sala de ensaio, existe, eu acho horrível, assim. Eu não consigo trabalhar assim. Eu já trabalhei assim, como ator. Como ator. Com diretoras e diretores que eram extremamente autoritários, assim. E que você entrava na cena com medo. Sim. O medo não é um estado bom de criação, né? Não você faz tem o quê como com medo? criar, não tem como criar. Você trava. Eu me senti travada quando eu trabalhei com diretores que eram assim. É muito... Mas eu acho que aqueles 3 pararam pra pensar. Agora a gente aqui lembrando. Já interrompi, tá? Vem os nomezinhos eu vi umas assim, carinhas aqui pulando, Se tivesse pulando. Pode ser até que, assim, e não necessariamente essas pessoas não vão fazer bons trabalhos. Pode ser espetáculos excelentes, mas a que custo também, né? Sim, Mas eu acho assim, eu particularmente não me interesso. Eu acho que as pessoas estão fugindo disso hoje também, né? Sim. Acho que essas figuras estão caindo um pouco, assim. Mas existem ainda. Não coloque as figuras aqui. Será que dá para ler nossa mente, saber que figuras são essas? Quem são essas figuras? Quem são? Mas e aí queremos saber o caminho até chegar, porque o Vacari vai ser super conhecido como o cara das máscaras no Rio de Janeiro. Vamos falar das máscaras, o cara das máscaras. O cara das máscaras. O mascarado. Né, assim, tipo, caramba... Você ficou um tempo na companhia dos Bondrés, Isso. né? E assim,
é uma companhia muito marcante em relação à máscara, todos os trabalhos maravilhosos. Sim. E aí quero que você fale seu caminho aí. Depois, foi lá na Unirio que você teve contato? Foi antes, foi na Cal. Foi com o David. O David dá aula de máscaras? Não, mas é muito curioso isso, né? O David Herman, no semestre que eu estava estudando com ele queria montar o Arlequim Servidor de 2 Anos, do Goldoni, que é uma peça que pega as máscaras da Comédia dell'arte, mas o Goldoni já tá escrevendo a Comédia dell'arte de uma forma diferente. O Carlo Goldoni é um autor que já está na transição do que era a Comédia dell'arte tradicional para um realismo. Então ele usa as máscaras, mas de um modo um pouco diferente. E ele queria montar essa peça, o Arlequim Servidor de 2 Anos. E é uma peça de máscaras. E aí, quando a gente começou a fazer o espetáculo, a gente começou a estudar os personagens da Comédia dell'arte. Eu não conhecia. Eu falei, caramba, eu tinha 19 anos quando eu entrei na Cal com 18 anos. Uhum. Eu era o mais novo da minha turma. E aí a gente começou a estudar a Comédia dell'arte, as máscaras. Eu comecei a ficar apaixonado por aquilo. Acho que está no meu DNA, né? Do italiano, né? O Vaccari, né? Vaccari. E aí não é à toa que o grupo, né, que eu tenho hoje, o Maschere Atelier, em homenagem à Itália, ao meu avô, né? O Maschere significa máscaras. Não podia ser da diferente. cortina? Não, e você exatamente. estava falando da cortina na casa do seu avô, eu só lembrei da cortina que você também Isso. colocou no curso. Exatamente. Ele colocou uma cortina Sempre e tem. a gente sai de trás da cortina com as máscaras. Sim. E aí começa a cena na frente daquelas cortinas. Agora você falou disso e... Tem a ver, porque a cortina é isso, né? A cortina é o símbolo também da separação entre o que está atrás e o teatro começando, né? Uhum. Então, e eu comecei com o David lá estudando, eu me interessei muito pelas máscaras. O meu irmão é desenhista industrial, ele me ajudou a fazer umas máscaras, as primeiras que eu tinha. E eu comecei a brincar, experimentar meio sozinho, assim, né? E aí depois eu tive aula de máscara também na Cal, com o Stefano e a Ana. E aí a gente começou a pesquisar as máscaras balinesas. Foi ali que eu conheci as balinesas. Isso eu tô falando, gente, de 1995. Toda vez que eu falo isso, as pessoas falam, eu não era nem nascida, eu tinha acabado de nascer. Eu não era nascida. Eu tinha 5 anos. Ah, eu já era. E aí foi na Cal, então foi junto com... Na verdade, foi com o David primeiro, não especificamente com as máscaras, que a gente usava uma máscara só no início da cena, mas o corpo dos personagens era todo mascarado, era todo desenhado, o corpo, tinha uma maquiagem muito forte. Eu fazia o Pantaleão, que é um personagem de um velho. Então eu colocava eu botei uma barbicha postiça, um cabelo. Então já era uma máscara, né? Tem uma ideia de mascaramento ali. Uhum. E depois com o Stefano e com a Ana, a gente estudou as máscaras balinesas. Aí eu me interessei pelas máscaras, depois Deixa eu só voltar aqui, assim, como curiosa. Eu gostei desse jeito que você falou, de mascaramento. Isso. Explica um pouco, porque o conceito que você falou é diferente. Porque na verdade é o seguinte, a máscara é um objeto que você bota no rosto. E quando você bota a máscara no rosto, obrigatoriamente o seu corpo inteiro tem que se tornar máscara. Todo o seu corpo vira máscara. Não tem como você usar uma máscara no rosto e você ficar com o corpo como você está, né? De forma natural. Eu lembro de você falar no seu curso que tem todo... É como se fosse uma alma, né? Que toma Exatamente. conta da gente. E a máscara que escolhe a gente. Não é essa coisa de... vou pegar essa máscara aqui e vou botar... Não, é tipo... Na tradição balinesa tem essa questão espiritual muito forte, né? Para eles a máscara faz parte da relação deles com o sagrado, né? Diferente da máscara italiana, que já é uma relação que não é sagrada. Ela pode ser até sacralizada, pode ser ritualizada, mas é diferente da tradição balinesa. Uhum. Mas a ideia do mascaramento é quando eu boto uma máscara, a gente até usa o termo calçar uma máscara. Por quê? Quando você calça uma máscara, significa que a sua maneira de pisar no chão tem que mudar. Você não pisa mais com a mesma base. E aí, ao não pisar mais com a mesma base, você vai alterando o seu tornozelo, o seu joelho, sua bacia e toda a sua reconfiguração. Você reconfigura o seu corpo a serviço de uma outra natureza, que é a da máscara. Então, é muito legal, assim, quando você está trabalhando com máscara, o maior elogio que alguém que está com máscara pode ouvir é: caramba, eu não vi que era você. Eu esqueci. Eu não vi que era a Luana atrás. Como assim? Era outra figura, tinha outra voz, tinha um outro olhar, tinha um outro vocabulário, porque isso é... Eu digo também, quando a gente trabalha lá no Maschere, que quando você se mascara, você mascara também os seus pensamentos, a sua maneira de falar, o vocabulário que você usa, a musicalidade da sua fala, o tom da sua voz. Porque você vai ganhar realmente, como dizia o Stanislavski, uma segunda natureza.
Não é que você deixe de ser Carol, Luana, não é isso. Mas você reconfigura o que você tem como potência para dar vida a uma outra natureza que é diferente da sua. E aí o barato, você se torna outra. Né? Então, você quando se mascara, você se mascara inteira. E eu posso me mascarar sem usar uma máscara. Né? Por exemplo, esse chapéu aí atrás de você. Se você pegar esse chapéu e botar na cabeça, você pode botar ele de diferentes maneiras. E ele vai te dar diferentes formas de ser. Às vezes a gente não faz isso brincando. Uhum. Sei lá, você bota uma roupa em frente do espelho, aí gente coloca já um muda, óculos. Já muda. A gente tende a falar isso dos personagens, né? Sim. Nossa, quando eu coloco meu figurino, muda tudo. E muita gente esquece disso ou não faz isso. Por exemplo, no cinema, na TV. Pô, você ganha um figurino que alguém pensou sobre ele. Isso já é uma segunda pele, já é uma nova capa que você está usando. Então, se eu botei uma roupa diferente, um óculos, né? Se eu tô de barba, se eu tô sem barba, se eu tô com um chapéu enterrado na cabeça, um chapéu para aqui. Pega esse chapéu aí para mostrar um exemplo aqui. Por exemplo, né? Se eu pego esse chapéu e faço aqui assim, ó, já dá outro ar. eu já posso aproveitar e ganhar essa possibilidade de inclinar meu corpo, de olhar, de fazer. Daqui a pouco a minha palavra pode ir para outro lugar. Né? Ou eu posso colocar o chapéu assim. E já vira uma outra coisa, entendeu? Sim. Ou eu posso botar o chapéu assim. Isso é um mascaramento, só com um objeto como um chapéu. E pode ser várias coisas. Eu posso usar um sobretudo. Adorei. Né? Gente, esse é o módulo 1, tá? Breve, o módulo 2. Só um chapéu já faz a gente se mascarar se você aproveitar e escutar o chapéu. Sim. E se relacionar com o que a gente estava falando no início. É sempre relação. Se eu estou em relação ao chapéu, como é que eu... Né? Se eu estou em relação a essa mesa, a esse cenário, a relação com vocês, é sempre um jogo relacional. Então, se eu escuto, não só é um jogo relacional, como eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi com as máscaras, elas me ensinaram isso, é aprender a receber. Que a gente, quando é criança, a gente faz isso sem pensar, né? A gente recebe, a gente é pura recepção. E a gente vai desaprendendo, porque a gente vai se defendendo ao longo da vida e criando capas e cascas que a gente deixa de receber. Ou a gente não sabe, a gente desaprende. Então, para mim, o que eu acho que é o mais importante numa aula de teatro é ajudar as pessoas a voltarem a receber. Recebe. Olha ela olhando para você, olha ela falando com você, olha ela te abraçando, olha o chapéu que você está usando, né? Uma atriz, por exemplo, uma atriz, sei lá, está ensaiando um espetáculo descalça durante 2 meses e chega um salto alto. Muda tudo. Isso vai mascarar o corpo completamente. A base dela está totalmente instável. Total, muda. E aí, se você escuta esse sapato alto, não só... Porque não é só usar o sapato, é você receber o sapato e ver o que ele te transforma. Não, o sapato é realmente... O sapato é impressionante, né? O sapato é demais. Por isso que a gente diz que quando você usa uma máscara, você não usa, você calça. Porque você tem que mudar automaticamente. Eu fico enchendo o saco dos estudantes. Isso é ótimo, não vou esquecer. Eu falo assim, cadê o pé? Que pé é esse? Esse pé é o teu, eu tô vendo o teu pé. Porque ajuda muito. Quando você começa a mudar, você reconfigura o teu ponto de equilíbrio. E eu, quando atuei com o Vacari, que eu fiz uma paraplégica. Exatamente. Que eu não podia mexer o pé. Não podia mexer daqui pra baixo. Era outra configuração, era outra... Um estudo muito mais... É verdade, ela não tinha o movimento das pernas. Então ela tinha que encontrar toda a movimentação. Era daqui pra cima só. E ela era carregada quando tinha que ir de um lugar para o outro, e sempre com violência, né? A relação de fã do Liz é uma relação muito violenta, né? Dos dois ali. Ai, que viagem, adorei. Adorei, foi bom eu ter voltado, viu? Com outra coisa, porque fiquei... Sim. E tudo né? Esse terninho que você está usando, tudo. Se você... Uma joia que você põe, um brinco... A gente às vezes não escuta essas coisas, ou acha que isso não faz diferença. Mas tem que fazer. Isso vale não só para teatro, mas para tudo, né? Para televisão. Total. Quando você vai atuar num cenário que você não está acostumado, você tem que ver o que tem, o que você pode usar a seu favor. Não, né? E quando um figurinista pensou um cabelo para você, uma maquiagem, ela já está pensando numa visualidade. Ela está te propondo uma alteração de você, né? Claro que a TV e o cinema trabalham com uma proximidade muito grande, mas tem distância. O teatro é a arte da distância. Então, se ela está propondo para você, você vai usar um cabelo, eu vou descolorir seu cabelo, você vai usar um óculos tal, você tem um figurino, e aí você entra no set e você fala, cara, aqui é a casa que essa pessoa mora, o que isso faz comigo, assim? O que eu me permito me alterar a partir disso, né?
passar adiante os meus conhecimentos adquiridos de máscara e tal. Quando você pensou no primeiro curso de máscara, foi direto na manipulação? Ou você começou com uma oficina, agora você já tá com outra, agora você já tá com um monte. Tem módulos, eu sei que tem módulos e tudo. Na verdade, assim, toda vez que você começa a dar aula, você sempre acha você meio um charlatão, assim. Será que eu vou começar a dar aula agora? Eu não tô pronto. A gente nunca acha que tá pronto, né? O auto-boicote, que a gente sempre fala aqui. Todo artista, a gente não teve um ainda que não falou assim, não, gente, nunca aconteceu isso comigo. Não teve pra tudo, né? A gente sempre tem medo. A gente começou o podcast, a gente também tinha medo. Tipo, será que eu vou ficar sem Deus falar? Será que eu vou falar uma coisa... O que vão pensar sobre a gente? É um aprendizado total, sempre, todos os dias. E é isso. Quando eu comecei a dar aula, eu não me achava capaz, assim. Falei, pô, cara, por que eu tô fazendo isso? Tem gente que faz há tanto tempo. Mas aí eu fui começando meio que... Primeiro eu comecei fazendo muito sozinho. Aí eu tinha um amigo que também tinha estudado fora, ele começou a trabalhar comigo, treinar comigo. Aí a gente começou brincando com um grupo de pessoas, até você ir se encorajando. Aí eu fui estudar com os Bondrés, a gente trabalhou junto, criou espetáculo. Você estudou fora também, né? Você estudou estudei fora também. Em Paris, Eu fiz meu doutorado lá, pude fazer vários cursos lá também, enfim. Mas os Bondrés, eu comecei a trabalhar com os Bondrés, eu fui convidado. Eu fiz uma oficina da Fabiana na época, da Juliana Carneiro da Cunha, do Soleil também. Fiquei muito próximo dos integrantes do Teatro do Soleil. E aí eu fui também desenvolvendo, escutando, anotava tudo que eles falavam, tudo. Isso já na Cal eu já fazia. O professor espirrava e anotava. Eu ficava anotando todos os exercícios, todas as coisas. Eu acho que eu já tinha. Até hoje eu tenho esses cadernos. Dos anos 90, na minha casa estão todos os cadernos com os exercícios todos, o que eles faziam, os resultados. Eu anotava observações sobre as coisas, enfim. E aí eu fui fazendo com o Bondrés, eu fiz parte do início dos Bondrés, do primeiro espetáculo deles. Depois a gente fez o infantil, aí depois eu saí dos Bondrés. E aí que eu comecei a tomar coragem na Cal. Eu já tinha as máscaras, eu falei, cara, eu acho que eu vou dar aqui uma aula de máscara para ver como é que é. Não, na Cal não, foi na Martins Pena antes. Eu resolvi arriscar, eu falei, vou pegar essa turma aqui e vamos ver como é que vai. E aí o resultado foi ótimo, aí eu fui me encorajando também. Fui adquirindo mais máscaras, fui treinando mais, estudando mais. Tem quantas máscaras hoje em dia? Ih, o meu acervo? Isso, essa é uma boa pergunta. De qual tipo de máscara? Todas. Olha, contando todas, deve ter umas 90 e poucas, talvez quase 100, Porque tem máscaras de comédia dell'arte, tem máscaras larvárias, máscaras neutras, máscaras balinesas, máscaras japonesas, tem um pouquinho de tudo lá. É um acervo, mas é um acervo que eu comecei em 1996, então tem um tempo, né? Sim. Que às vezes eu mostro e a pessoa fala, meu Deus, você comprou tudo isso. Eu falei, não, calma, gente. Fui adquirindo na vida, né? De 96 agora, eu fui comprando devagarinho, aos poucos e fui... Estão lá todas penduradinhas? Não, nem pode. Minha esposa não gosta que fique penduradinha. Tem medo, né? Não, ela tem medo, ela se assusta às vezes. Então elas ficam guardadinhas lá. Mas elas estão sempre saindo, então elas não ficam também muito tristes de ficar guardadas. E o seu curso de máscaras está acontecendo aonde agora? Atualmente a gente está na Seis Gran Rio, como eu estou dando aula lá, sou coordenador lá, a gente está com os cursos lá, a gente está com um grupo de estudo, na verdade, lá, toda segunda-feira. E esse grupo de estudo é permanente. Na verdade, ele começou, mas não termina. Quem quiser ir estudar, a gente faz por módulo mensal, né? Então, a cada mês a gente está estudando um tema, uma máscara específica, e as pessoas vão entrando, saindo. É um lugar para estudar, porque não tem também muito, né? A linguagem da máscara, você não encontra, às vezes, um lugar para... Você faz curso livre, faz uma oficina como você fez, mas uma escola... Meu sonho era ter uma escola... Esse é o sonho, dos sonhos lá atrás. Que aqui no Rio, assim, como eu falei assim, mas você é muito conhecido como amante das máscaras, né? Tem o Vinícius também. Vinícius Fonseca, tem o Amok, que trabalha com as máscaras, tem a Fabiana, tem a Flávia Lopes, tem algumas pessoas que trabalham... Mas não é uma coisa assim, né, que a gente pensa, várias pessoas dão curso, não, são pontuais. E são sempre cursos pontuais, né? Pontuais. Eu também, quando fiz, foi isso, uma oficina ou outra. Então, a ideia de fazer esse grupo de estudo é ter um lugar mais permanente, onde a pessoa sabe, eu sei que eles estão lá segunda-feira, então eu vou fazer esse mês. Você não é obrigado a fazer, eu quero ficar para sempre. Não, faz esse mês, eu faço 2 meses, volto. Tem gente que já voltou, já saiu, então fica esse lugar. Eu queria, na verdade, ter uma escola que pudesse ter um olhar voltado para um teatro menos realista, assim, é o meu desejo de ter. Um teatro, uma escola que lidasse com artes visuais, com música,
E que fosse um lugar de estudo, assim. De E experimentar. que fosse Você- pública, gratuita. E você também tem essa questão de tocar os instrumentos durante as cenas. Tocar ali enganando, né, Luana? Mais enganando do que tocando, né? Super Não. percussionista. Não, mas eu lembro. Eu arranho vários instrumentos que eu tenho lá, porque as máscaras têm isso, né? Sim, uma ambientação. O jogo de máscara, se você pensar o jogo mascarado no mundo inteiro, em todas as tradições, ele não é feito sem a presença da música. A música é fundamental, assim. Não dá para dizer assim, hoje não tem música, então não vai ter espetáculo de máscara. Não, se tiver, tem que ter música sempre. Sem música não tem jogo da máscara, né? Porque a máscara é muito musical. O tempo todo você tem. Então a gente fazia isso, né? A gente faz até hoje. Quando improvisa com a máscara, tem que ter uma música para ajudar no jogo. Porque a música ajuda a desenhar o corpo, né? Você escutando uma música, ela vai pegar isso aqui na mesa. Se eu pego isso aqui na mesa, eu vou pegar com um tempo realista, de uma maneira informal. Agora, se eu pego isso seguindo uma música, a minha maneira de pegar já muda toda. Aí já começa a mascarar o corpo. E essa bom. música já diz se a cena é de terror, se a Isso. cena é de, sei lá, de romance, se a cena... Ela diz tudo, ela te ambienta ali. Alimenta, né? Alimenta. É. E a gente faz sempre ao vivo. Bota a galera, lembra? A Aham. gente bota um tapete onde a gente bota todos os instrumentos e aí todo mundo da oficina. Os outros alunos fazem a música junto com quem tá em cena. Então, Bom. é uma troca ali o tempo inteiro. É um É. aprendizado sempre, né? Porque a gente acha que não é quem tá fazendo que tá aprendendo, quem tá... Por isso, É a história da- essa magia do teatro, Que é a né? história da relação que a gente falou, tá sempre em relação, Sim. né? Como é que você escuta a música? Como é que você aprende a receber, né? A gente falou desse termo receber. Como é que você aprende a receber uma música e o que ela te altera? Eu gosto muito de usar a palavra alteração. Eu tenho usado muito ela agora, porque a alteridade significa a outra, o outro, né? Então, quando você encontra uma alteridade, o quanto ela te altera? O quanto você dá espaço para que aquela alteridade te altere, né? O quanto eu me altero, por exemplo, na presença de vocês duas, com o que vocês perguntam, o quanto o meu pensamento vai... Quando a gente começa a conversar, eu vou ter que ir lá resgatar uma coisa. Isso já é uma alteração, Sim. Uhum. né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? E sua relação com marionetes? Tem algum... Porque fazem parte da mesma família, né? Que a gente chama do teatro de formas animadas. Sim. Os bonecos, as marionetes, os objetos. Você também tem esse gostinho por eles, né? Também tenho, porque são... Assim, não é parte da minha pesquisa Sim, tão mas, profunda como já tem mas gente que aparece faz. em alguns trabalhos seus. Aparece, é inevitável que porque faz parte do universo, né? Porque a máscara, o boneco, os objetos, eles pertencem a um universo chamado formas animadas. É como você anima esses objetos para eles ganharem vida, né? Porque uma máscara é um objeto inanimado, ele está ali parado, seja de madeira, de papel, de PVC, ele está ali parado. Quem vai animar aquele objeto, né? Que ânima significa alma, né? Uhum. Quem vai dar alma para aquela máscara é quem vai colocar no rosto. Porque ela não vai mudar, né, Luana? Você pega uma máscara e ela fala assim, ela não vai mudar sozinha. Não. Muitos estudantes pegam uma máscara e falam, eu acho que essa máscara é brava, eu acho que essa aqui é esperta. Eu falei, gente, não ache nada. Isso já é você impondo à máscara o que ela é. Ela não é nada. Ela está em transformação dependendo do quanto você se transforma. E aí que é o barato. Se Carol vai botar uma máscara no rosto, a máscara vai mudar se você mudar, se você se transformar a serviço dela. Se você permitir, né? Exatamente. Eu faço uma aulinha, uma aula com os meus alunos, assim, que eu levo também várias máscaras, assim, básicas, mas de cores diferentes. E eu acho muito legal, né? Que a primeira relação que eles fazem é todas as máscaras iguais. Mas tem uma vermelha, uma branca, não sei o quê. Aí eles já falam, não, assim, são diferentes. São máscaras neutras. Aham. Neutras, sem expressão nenhuma. Essa ele tá com raiva, só porque é vermelho. Aí a gente Ó, vai tá vendo? fazendo toda essa conversa de relação, porque aí aquilo coloca, mas se você fizer um corpo, não vai, depende. Exatamente. Depende do quanto você se altera a serviço da máscara. Ela pode ir para qualquer lugar. Ela pode virar o que a gente desejar. Qual foi sua direção que você fez a direção e falou assim, nossa, esse espetáculo, assim, eu acho que... O capote? O Capote era legal, né? Nossa, adorei Eu aquela gostava peça. muito. Foi um encontro. O Capote era uma peça que eu queria montar há muito tempo, um texto que eu gostava muito, assim, do Gogol, né? Eu sempre falava assim, tem várias coisas que eu tenho na vida, assim, só que eu queria montar. Só que às vezes eu demoro muito e as pessoas montam na minha frente. Cara, isso acontece É comigo. porque, Acontece. é porque a ideia Ai. vai... Uma amiga minha Uma fala frase- que a ideia vai pro universo, aí passou alguém... Uma frase que já falaram aqui pra mim, que eu acho que eu vou tatuar aqui, assim, antes feito do que perfeito.
É isso. Às vezes a gente espera demais, que é aquilo que a gente estava falando. Que Será que eu estou pronto para fazer? A perfeição, aí planeja. Aí alguém vai lá e faz, aí você olha e fala, caraca, eu poderia ter feito melhor do que essa pessoa, mas ela fez antes, então... É verdade. Eu tenho muitas coisas que eu fico imaginando, desejando, que às vezes, já fizeram. Aí às vezes fazem de uma maneira boa, aí você fala, pô, foi tão marcante que eu tenho que esperar agora uns 10 anos para fazer de novo, né? Que a pessoa fez um negócio maravilhoso. O Capote era uma coisa que eu sempre tinha, assim. Desde que eu li na adolescência esse conto, eu falo, cara, esse conto... Eu sempre fui lendo coisas e falo, isso aqui dá teatro. Isso aqui pode virar teatro. E esse eu sempre achava. Só que eu também queria fazer com muita gente. E hoje no teatro fazer com muita gente é complicado, né? Cara, e a agenda, né? Fora agenda exatamente. Cada vez nós estamos tendo mais solos no teatro. É verdade. Você acha que por quê? Porque as pessoas estão em mundos loucos. E eu falo, gente, é mais fácil reunir... Eu faço canoa havaiana, né? Aí eu falei assim, pessoal, é mais fácil reunir gente para fazer esporte às 5h30 da manhã do que juntar 6 atores para fazer uma mas peça. 5h30 da manhã as pessoas estão mais livres também, né? Se a gente começar a ensaiar às 5h30 da manhã... Será que os atores vão querer ensaiar às 5h30 da manhã? Eu acho que não. Eu adoro ensaiar de manhã, mas as pessoas não gostam de ensaiar de manhã. Mas isso que você está falando é verdade. Hoje em dia as pessoas têm uma agenda tão maluca, né? As pessoas têm tanta coisa, fazem tanta coisa, e talvez precisem fazer tanta coisa para poder viver do que escolheu, que é difícil. Primeiro, você tem um elenco grande. Segundo, você sustentar financeiramente um elenco grande, uma temporada com um elenco grande, e conseguir circular com o espetáculo. A gente fez agora, eu não sei, acho que vocês não assistiram, a Corrida do Ouro, que estava em cartaz lá na UERJ. Não consegui. São 11 pessoas em cena. Uma estrutura complexa. Então, assim, o espetáculo ele é ótimo, eu quero voltar a fazer, mas não é simples voltar a fazer. Porque são 11 pessoas. E o Capote foi um pouco isso, assim. Quantos atores? O Capote tinham 22 pessoas. Nossa! Só é possível fazer talvez Foi um grupo da Cal de alunos isso. Que se uniram, que era uma turma unida. O Vacari foi dirigir, saíram da Cal e foram apresentar nos teatros. Fizemos uma temporada no Shopping da Gávea com um maior sucesso, assim, lotando. 22 pessoas. Deu R$1 para cada um. Ninguém ganhou dinheiro, mas essa temporada foi muito boa. É isso, porque 22 pessoas... Mas, gente... Não ganha. Né? Então, assim, a dificuldade profissionalmente é essa, né? Quando eu vejo espetáculos com muita gente, eu acho muito, muito lindo, assim, de ver. Você vê um palco cheio de pessoas. Mas é aquilo, né? A gente tem espetáculos com muita gente, mas, assim, musicais... Isso. Que tem uma estrutura, né? Os grandes patrocinadores. Sim, tem mercado mais forte, né? Quem tem, né? É um mercado que é, acho, talvez fácil a venda, mais vendável. Mas veio uma pergunta na minha cabeça agora que eu nunca tinha parado para pensar e veio aqui olhando para você. Você que já dirige há um tempinho, você sente essa diferença dirigir um elenco, essa gestão de pessoas que você fala muito bem, antes do celular, pós-celular, sobre os atores estarem numa sala de ensaio, sem tecnologias, no máximo que a gente tinha 90 e pouco, era o bip, né? Pager, né? Era pager, não é isso? Pager. Que isso? Amiga, vou te falar o que era. Maravilha. Meu avô me deu. Olha. Meu avô me deu quando ele me deu um pager. Eu quase chorei, assim, de emoção. Era um aparelhinho desse tamanho, vocês devem lembrar. Assim, quem é de 80 como eu. Um aparelhinho que pager. Você ligava pra telefonista e falava assim, Luana, me encontra na praça de alimentação do shopping. Aí ela escrevia e você recebia um... Por isso que era bip, bip. E aí aparecia... Carol mandou, Luana, um texto, uma linha, né? Era um visor desse tamanho. Era pouquinho, acho que dava 2 linhas, né? Tipo o Twitter, né? É tipo uma maquininha, assim? Era um quadradinho, assim, que passava uma linha cinza com a frase que você escreveu. Eu queria ver um pager. Isso os médicos usavam muito, né? Sim, o médico, às vezes, recebia um paciente e falava, o paciente tal... Era verdade. Ligue para tal pessoa. Às vezes a mensagem era só essa, ligue para mim. Liga para mim. Luana, ligue para mim, né? Tipo, era isso. Não podia xingar. Não podia falar palavrão. Tinha uma restrição. Que a telefonista e tinha uma telefonista. Você ligava para uma central, a central passava um recado pro BIP, entendeu? Ai, gente, a gente foi muito lá atrás. Isso. Nossa. Eu acho assim, o que talvez tenha mudado, pelo menos assim, eu tenho, na sala de ensaio, eu acho que é um lugar que eu consigo, junto com as pessoas, a gente cria um ambiente onde isso não afeta tanto, assim. A sala de aula, sim. A sala de aula ainda é muito...
Eu acho que, na verdade, o mundo está um pouco transformado por essa questão da velocidade da tecnologia. Talvez as pessoas estão perdendo a paciência e a calma de escutar as coisas, de ter tempo. Inventaram a velocidade 1,5, 2, não é? Duas vezes do WhatsApp. Provavelmente esse podcast alguém vai assistir pode ir em lá. 1,5, em 2, Nossa, vai ficar sempre 1,75. Nossa, vai ficar super rápido. Então, assim, o ser humano é doido. A gente inventou o tempo, né, a cronologia do tempo, e a gente inventou a aceleração do tempo. A gente tá uma coisa muito... Eu vejo, às vezes, na plateia do teatro, que o diretor fica muito na cabine. Ai, a luzinha, gente, por favor. Você tá na cabine ali de luz vendo o espetáculo, você consegue ver todo mundo de costas, né? Uhum. Daqui a pouco passa 1 hora de espetáculo, 50 minutos, as pessoas já estão ansiosamente mexendo no celular. No cinema, a mesma coisa. Parece que as pessoas não conseguem mais usufruir do tempo. E isso, para mim, isso é a minha maior loucura, porque o tempo é a coisa mais preciosa que o ser humano tem na vida. E a gente está fazendo um mau uso do tempo, né? Sim. E aí o tempo vai em algum momento falar, o que vocês estão fazendo com vocês? E eu acho que o teatro que a gente faz ainda é um lugar onde a gente também ajuda o público a usufruir o tempo de uma maneira não cotidiana. É um lugar onde o público pode sentar e falar assim, cara, agora eu estou aqui, vou me desligar um pouco do mundo e vou me permitir. Sei lá, a peça vai ter 1h30, mas o tempo do teatro é o tempo da sensação, né? Eu escutei uma amiga minha falando, você vai assistir aquela peça? Não vai não. 3 horas de duração. Porque são 3 horas. Falaram isso na minha peça que eu apresentei lá na Cal, que era o Ralé, do Gork. Do Gork. Eu fiz também, sabia? Foi minha formatura, na Cal. Não, a minha não foi a formatura, mas foi do 4º período. Foi minha formatura. Do 5º período. quarto. Com direção do Morato. Querido Maravilhoso. Morato, E aí, cara, a peça tinha 3 horas de duração, uma peça longa. E densa, Tua mãe, né? vou não. Densa. Só tua mãe. Tua mãe vai. Não, minha mãe foi em todas as Todas as sessões. sessões. Minha mãe sabia as falas todas, minha filha. Eu sei disso. Mas teve uma aluna da Cal que chegou e falou, você tá maluco? O Morato convidando. Aluna? Aluna. O Morato chegou e falou assim, vai lá assistir a peça, hein, que não sei o quê, tô contando com a presença de vocês. Ela, Morato, você acha que eu vou? 3 horas de duração? Aí o Morato ficou sem graça, assim, e uma na aluna hora. também de teatro, né? Aí eu fiquei assim, gente, a gente tem que rever isso, porque essa questão realmente da aceleração... Não, e a aceleração foi a gente que inventou, né? Essa loucura. Hoje em dia, por exemplo, você liga, eu sempre falo isso, né? Você vai ligar um computador, ele demora 12 segundos ao invés de 9, você fica aflito. O que está acontecendo com o meu computador? Ele está demorando 12 segundos para ligar. Então, é tudo. Carregar um vídeo, ansiedade, né? Você pega pessoas paradas num lugar que aparentemente não tem nada para fazer. Qual a primeira coisa que essas pessoas vão fazer? Pegar o celular. Isso é o que está acontecendo com todos nós, assim. Crianças já estão pegando rapidamente um celular quando se sentem entediadas ou sem ter o que fazer. E aí, a escola também eu acho que é um lugar que poderia ajudar nisso, que também não está ajudando. A escola também está acelerando tudo, assim, tudo virou uma... Então eu acho que o teatro ainda é um refúgio do tempo. É um lugar onde a gente pode parar e falar assim, vamos nos dar o direito de chegar aqui e sentar, que é uma arte presencial, é uma arte que lida com o tempo de uma maneira mais paciente, mais calma, né? Eu acho que é isso também. Se a gente está falando do aprendizado ou do reaprendizado de receber, talvez o teatro seja um lugar onde a gente pode sentar e falar assim, cara, eu vou sentar aqui e só receber o que vai acontecer aqui. Eu acho que isso... Por isso que o teatro é tão necessário no mundo ainda. Sim, total. Que é um lugar onde você senta e fala, cara, eu vou olhar aqui as pessoas falando sobre a gente, sobre as nossas histórias, sobre o nosso tempo, sobre as nossas questões. E eu vou me dar esse tempo, né? É uma arte eterna, né? Porque a cocriação, né, de quem está assistindo um espetáculo, as suas memórias vão ser únicas, né? Sim. Você vai relacionar com a sua vida. É um tempo, acho que as pessoas também, às vezes, têm medo de pensar, contemplar, né? Às vezes querem tudo muito pronto, né? Sim. E o teatro, né, muitas vezes instiga o pensar ali, né? Ele vai te conduzindo, né? Vai te conduzindo para ser transformado também. E para isso precisa de tempo. E como você escolhe seus textos para dirigir? E você tá com... Quantos espetáculos ao mesmo tempo você... Não, agora não. São dois. Sabe? Mas já tive um momento com 3, 4 ao mesmo tempo. Como que separa esse cérebro aí, gente? 4. Fora dar aula, fazer coisa, né?
Como você escolhe seus textos? Na verdade, assim, algumas coisas eu escolho, outras eu sou escolhido. Sou convidado para fazer, enfim. Eu gosto muito de ser convidado para fazer, porque eu acho que quando você é convidado, você vai mais aberto ainda, porque você não tem a menor ideia do que aquilo vai ser. Você quer fazer, né? Você se permite. Eu adoro isso. O grupo me convida ao aniversário de Bu que você assistiu, né? Eu fui convidado para fazer. E eles já tinham o mote do espetáculo, já tinha uma sinopse do que era o espetáculo. E quando a gente chegou na sala de ensaio, virou outra coisa completamente diferente. Gente, meus filhos amaram o aniversário de Bu. Nossa, coisa mais linda. E tem muito esse trabalho das formas inanimadas. Total. E aí, quando as crianças ficam assim, mas cada objeto se transforma. Nossa, é um espetáculo lindo e necessário. Eu acho que assim, que você vai vendo as crianças assim, sabe, entendendo. É muito legal quando bate o entendimento da plateia, sabe? Quando você sente, você pensa, existe um em certo momento do espetáculo. É muito bom isso, né? Muito. Isso é a melhor sensação de todas. E o Bu foi todo criado, a gente foi escrevendo na sala de ensaio, né? Ele tinha a ideia só da menina. Não tinha texto. Não tinha nada. Era para ser um espetáculo sem texto, inclusive, quando eles me convidaram. E a gente começou a improvisar, e aí tinha... Essa fala é bacana, hein? Vou botar. O quê? Não, então, vocês iam percebendo Total, nos ensaios. O ensaio que foi conduzindo para onde o espetáculo foi. Aí a gente falou, isso aqui é legal, isso aqui é bom. Tinha muito mais do que tem, porque o espetáculo ia ficar imenso. A gente teve que cortar um monte de coisa, porque tinha muito mais cenas do que tem no espetáculo final, né? E foi acontecendo, foi de improviso. Foi muito legal. Eu adoro trabalhar assim, particularmente. Gosto de trabalhar com textos de outros autores, outras autoras, mas adoro construir na sala de ensaio também. E você gosta de misturar também os textos, né? Eu lembro que no Fã do Elise, a gente não fez só Fã do Elise, a gente pegou vários textos do mesmo autor. Isso. E fomos montando, assim... Fazendo um recorte. Criando um universo, né? O universo do Rabal. Gosto muito de fazer adaptação, como o Gogol, por exemplo. O Gogol era uma adaptação de um... Eu gosto muito de trabalhar com literatura. Pegar textos que não são teatrais. Eu já montei o Alienista, do Machado de Assis, o Capote, do Gogol. Agora, recentemente, o Lima Barreto. A gente montou... É um conto chamado A Nova Califórnia, que virou um espetáculo chamado A Corrida do Ouro. Então, eu me interesso por esse lugar de você começar a intervir no texto e transformar ele em um texto teatral. E esse espetáculo adulto, que você também tá com um espetáculo adulto, que se chama... Distorções. Acabou domingo passado agora. Esse nasceu também de um convite. Um convite das duas atrizes que fazem, a Carmen Frenzel e a Mariana Consoli. Elas se juntaram com um autor chamado Fabrício Branco e começaram com uma ideia. Elas queriam fazer alguma coisa juntas, não sabiam o que era. E o espetáculo começa com uma frase que eu não sei, não me lembro agora de onde a Mariana tirou essa frase, mas ela veio com essa frase e falou assim, eu tenho essa frase, eu quero que o espetáculo tenha essa frase e comece a partir dela. Não tinha nada? Nada. A frase é, pedaço de roupa é pedaço de gente. E aí a ideia que elas queriam é que as roupas contassem as histórias das pessoas. Então, o Fabrício, junto com elas, imaginou uma lavanderia, onde duas funcionárias de uma lavanderia começam, a partir do momento que elas pegam as roupas, elas começam a contar. Tem um pouco a ver com essa ideia, né? E elas vão se mascarando de personagens. Então, elas pegam um sobretudo, elas pegam um vestido de noiva. Que história que está por trás desse vestido? Porque numa lavanderia, deve ser curioso. Depois eu fiquei imaginando isso. Deve ser curioso uma pessoa que trabalha num lugar assim. Nossa, viajei agora. Deve que ser você muito começa maneiro. a ver as roupas que as pessoas deixam ali. Você fala, o que será que tem de história nessa roupa? Então, o mote do espetáculo é esse. Que histórias estão por trás das vestimentas das pessoas? Eu lembrei de uma cena que um amigo meu fez no Festu desse ano, que era ele num cemitério, imaginando quem eram as pessoas que estavam enterradas ali. O que aconteceu? Qual era a história dela? Esse caixão é pequenininho, então é uma criança. Esse aqui é... Cara, é bem parecido, assim, essa ideia do imaginário, né? Mas não é só o artista que faz esse poder? Porque, assim, eu tô remando pela Baía de Guanabara, né? Um lugar que, né, tem muitos objetos flutuantes. E eu pensei, gente, não é possível que outra pessoa pense isso. Porque eu fico assim, uma bola, um chinelo. Essa bola já foi a diversão da onde? De um clube? Eu sempre viajo, gente. Eu sempre viajo nos objetos que ficam boiando na Baía de Guanabara. Na verdade, nós, artistas de teatro, a gente usa isso a serviço de um ofício, de uma história.
Mas todo ser humano tem essa capacidade, que é o que a gente chama de instinto da teatralidade. Todo Mas mundo... endurece, né? Exatamente, essa que é a dificuldade. E a gente, quando vai trabalhar de novo com escolha, eu ainda bem que escolhi cedo, que eu acho que eu não tive esse tempo de endurecimento tão grande, porque desde sempre eu exercitei a teatralidade, mas quando a gente volta a ser ator ou atriz, a gente tem que reaquecer isso. Eu tenho mania de ficar dublando as pessoas na rua. Mas toda criança faz isso. Pega a criança. Pega a minha filha, por exemplo, se pega essa caneca aqui, daqui a pouco ela vai começar a pegar essa caneca, ela pode virar outra coisa na mão de uma criança. Ela reconfigura os objetos. Ela conta historinha. A criança não pega um boneco e começa a botar fala? Desde o banho, gente. Embalagem de shampoo, gente. Embalagem de shampoo. A embalagem de shampoo vira tudo, né? Tudo. Tem, lá em casa fica várias embalagens vazias que eles não deixam jogar fora. Que já é um personagem dele, já. Eu sempre falo isso, meus alunos não devem aguentar mais as pessoas que convivem comigo, que é essa coisa do instinto da teatralidade. Eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou. Fala aí pra gente. Mas é isso, o instinto da teatralidade é esse hábito que o ser humano tem, é um instinto, é da natureza humana, que é a capacidade de transformar a natureza das coisas. Desde pequenininho, todos nós aqui nessa sala fizemos isso. A gente transformava o vidro de shampoo em foguete, em torre, em arma que jogava água. Depois a gente começa a dar voz para aquelas figuras, dar voz para a boneca, para o boneco, para o tubo. E depois o que a gente faz? Qual é o último passo? A gente passa a viver os personagens. Uma criança não representa? Qual é a primeira figura que a criança representa? É o núcleo familiar dela. É a mãe, o pai, a avó, o responsável, quem estiver ali perto. Depois ela começa a representar quem? As professoras da escola, os professores. Depois ela começa a imitar as coisas que ela vê na TV, no cinema. Eu gosto muito disso. Você contou a história da minha vida. Gente, da natureza. Mas aí depois a gente para de fazer isso e volta quando quiser ser ator de teatro, atriz ou trabalhar. Vira mico, né? Na adolescência, né? A gente para. Mico. Porque a gente para de ser estimulado, isso é uma pena também. Porque assim, na educação a gente fala muito sobre brinquedos não dirigidos. E é exatamente isso, assim, eu adoro fazer isso com meus alunos. Isso serve para todos os alunos, adultos, crianças, de botar vários objetos. E aí, é isso. Não fala nada. Bota só os objetos na sala. Cara, isso dura. Nossa, isso vira, horas, caixas, embalagens, potes, colheres. Gente, é uma aula maravilhosa, porque eles não querem parar. Porque se você botar um carrinho, botar uma boneca, a brincadeira já vai estar ali, entendeu? E a gente só faz teatro porque a gente tem o instinto de teatralidade. A gente tem essa capacidade humana de fazer isso, de transformar. E é um exercício do olhar, né? Eu olho para aquilo e falo, aquilo vai virar uma outra coisa. E aí, quando a gente vai ao teatro, todo mundo convenciona por um comum acordo de que aqui a gente permite que todo mundo transforme a natureza das coisas. Então, eu sei que você é uma atriz que está representando um personagem, você também, mas eu acredito, eu vou como um acordo, dizendo assim, todo mundo quando entra no teatro, a gente sabe que a gente vai ver uma história sendo contada, né? Uma ficção ali, mesmo que seja um teatro documentário, ali está sendo representado alguma coisa, né? Então você vai com esse acordo, é um comum acordo. Só que isso é possível porque todos nós temos isso como instinto primordial. Até se você estiver interpretando você mesmo, você está ali interpretando um momento seu, não você no momento. Não, e a gente faz isso na vida. A gente aqui, por exemplo, conversando, a gente tem um relaxamento, mas a gente sabe que a gente está sendo filmado. Então tem uma relação diferente de tudo, assim. Em cada lugar que a gente vai na vida, a gente se porta de um jeito. Isso é o que a gente chama de máscaras sociais. Ser máscara social não significa que você é mascarado, que você é falso ou falso. Não, mas é isso. Cada lugar que a gente está, a gente tem uma forma de comportamento, um tipo de vocabulário que a gente usa. Isso tudo são teatralidades que a gente vai usando ao longo da vida, assim, né? As máscaras sociais, bem dito. Então a gente está envolvido por máscara o tempo inteiro, né? Verdade. E que não é bom ou ruim, é só uma realidade, é uma constatação, assim. E quais são os próximos trabalhos? Me diz aí. Eita, agora não sei, agora eu tô querendo descansar um pouquinho, porque isso foi pesado, assim, fazer... Porque é isso, eu falei no início, né? Que eu continuo fazendo teatro de teimosia. E de necessidade, porque eu não consigo ficar sem. Pra nossa sorte, né? Eu não consigo ficar sem fazer. Mas é difícil você coordenar o teatro com dar aula, coordenar coisas, fazer todas as atividades que eu faço na vida, enfim. Mas eu sempre continuo fazendo. Agora eu não estou pensando em projeto nenhum, assim. Eu estou começando a conversar com o Fabrício, para não falar que eu estou... Começando a conversar com o Fabrício, que é o autor desse espetáculo Distorções,
de ideias que eu tenho. Assim. Eu sempre tenho muitas ideias, muitas vontades. Eu tenho umas ideias também, depois eu quero conversar com você. Olha lá. Viu? Muito Ideias bom. é que não falta. Não, eu adoro ser convidado para dirigir, adoro a experiência de encontrar um grupo, pessoas que eu não conheço. Trabalho muito, né? Eu tenho os meus projetos, mas também tenho o desejo de conhecer as coisas. Eu gosto desses desafios, assim, que aí eu chego bem desarmado, falo assim, cara, não tenho a menor ideia onde isso vai dar, assim. Isso é muito legal, né? Você acaba trabalhando com várias frentes, né? Você tá como... só como ator que você tá ator agora afastado. não tem mais espaço hoje, infelizmente. Mas você quer voltar? Tem essa formiguinha da atuação? Cara, engraçado, assim, algumas coisas que eu faço, que eu dirijo, eu falo, pô, isso aqui eu gostaria de fazer, ou essa cena é legal. Mas atuar, você tem que estar num estado de espírito, numa abertura muito grande, assim. Porque é isso, você vai viajar com o espetáculo, vai estar em temporada... E às vezes você perde coisas da família porque você está lá em cartaz. E você está com uma parte técnica agora de coordenação de curso. Como Exatamente. que é isso? É difícil, você né? consegue fazer essa coisa... Não, porque é muito burocrática também, né? Não, e dirigir é mais fácil, porque você vai lá, dirige, o espetáculo tem uma vida independente de você. Agora, como ator, não. Como é que eu vou... Exatamente. Se o espetáculo vai viajar, eu tenho que ir. Você Se o espetáculo vai ficar 3 meses fora, eu tenho que ir. Vai ter de sexta, sábado, domingo, de quinta a domingo, eu tenho que estar lá todos os dias, né? Então, assim, depois que eu tive minha filha, eu comecei a repensar isso também. Eu queria passar a infância dela perto, assim, sabe? Sim. Quem sabe ela crescendo eu volte a querer atuar, mas hoje em dia eu quero estar perto dela, assim, né? Tá com quantos aninhos ela? Tá com 8. 8. Então quero curtir a infância dela, tá no final de Gilson semana. que tá aí, ele falou a mesma coisa. Eu fiquei um tempo aqui, agora ele tá com a peça Foi dele gestor também. no Parque das Ruínas, né? Sim. Ficou muito tempo, aí ele falou assim, agora ele tá no Brasil, rodando. Quem sabe, né? Nunca vou dizer nunca, porque... Sim. Hoje eu quero curtir a infância da minha filha, estar perto lá com ela no sábado, no domingo, entendeu? Porque é isso, você tem que se dedicar muito, né? Sábados, domingos, feriados. O meu avô mesmo, que esse que eu contei da história dele, eu não fui no enterro dele, por exemplo. Caramba. Eu estava em cartaz com o espetáculo, né? Eu me lembro que bateu muito para mim, assim, né? Quando ele faleceu, eu falei, não, eu tenho que ir. Meu pai falou, não, você não tem que ir. Teu avô não ia querer que você fizesse isso. Ele sabe do seu compromisso com o teatro, você tem que ir onde você tem que estar. Meu pai fala isso pra mim também. Só que é muito se acontecer duro, né? alguma coisa comigo, eu não quero que você deixe de participar de algum trabalho que você esteja fazendo por minha causa. Eu vou ficar feliz se você... Mas como é que você Mas é duro, né? Você não conseguir se despedir, assim. E eu não fui, assim, a sensação que eu tive foi um pouco essa. Eu falei, cara, eu não consegui me despedir, não consegui vê-lo pela última vez, assim. E a pessoa que que me incentivou lá atrás, assim, pra mim foi muito duro. Mas meu pai disse exatamente isso, é ele que te incentivou. Então ele não ia querer que você fizesse isso, né? E aí meu pai falou, ele não tá mais aqui, ali é só o corpo dele, então, assim, vai fazer o que você tem que fazer. Mas foi duro, o dia foi, eu cheguei no teatro, foi dificílimo fazer o espetáculo, né? Às vezes você viajar, ficar 3 meses fora de casa. Eu já passei por situação assim, você ficar 3 meses viajando, imagina com uma filha pequenininha perder 3 meses da infância dela. Não, é verdade. Infância é uma vez só. É verdade. Né? Voa. Você tem filho, sabe disso, Sim, né? Sim. A gente fala que voa, parece uma brincadeira. Isso é coisa, modo de falar, é um clichê que voa, mas Não voa faz. mesmo. Às vezes tem dias e finais de semana duram anos, mas Tá exausto, né? Mas voa. Vacari, nós temos um presentinho pra você do Opa! Godot. Espero que você goste. Muito obrigado. Deixa eu abrir o Muito presente. obrigada por esse falamos tanto de tempo, Falei muito, né? Falamos tanto Não, de foi tempo, ótimo. foi ótimo. Falamos Olha tanto só. de tempo e você doou esse tempo pra gente. A gente é muito grata. Sim. Muito Vou obrigada. mostrar aqui o presente, olha. É uma Maravilha. cachaçinha do Godot. Cachaçinho do Godot, que ótimo. E é lindo, adorei também o frasco. Você sabe que depois, quando terminar essa cachaçinha, esse frasco vai virar um frasco cênico, certamente, Já é um né? rei. Eu já imaginei Olha aí, isso. já é um rei. Eu já imaginei. Porque eu sou assim, eu vou guardando as coisas e vou usando em cena. Isso aqui é super cênico, adorei. Aham. Muito obrigado. Que bom que A você gente que gostou. agradece. Foi um papo, assim, maravilhoso. Eu acho que a gente estava querendo muito saber um pouco mais da sua trajetória. Saber como começou todo esse cérebro imaginativo aí. Ai, muito obrigada mesmo. Não, e o Vacari foi importantíssimo, né, na minha trajetória, no período que eu estava criando ali a minha base de artista. Muito Então- bom, muito feliz de te ver aqui, Luana, trabalhando, desenvolvendo obrigada. coisas. De verdade. Parabéns a vocês duas pelo Amei. projeto lindo. Muito obrigado. Desculpa, eu sou bastante tagarela também, Não, né? imagina! Vou falando, né? A gente que Que fica aqui, ó. Se ótimo. pudesse, a gente Que ficava aqui, delícia. ó, mais e mais.
Mas sucesso para os próximos trabalhos. Para nós. Eu tenho certeza que seu descanso vai ser rápido. Vai. Fevereiro, normalmente o descanso é isso, é um mesinho assim, sem fazer nada já é bom. Janeiro já só de respirar em janeiro. Uma semaninha só pode? Não, uma semana é pouco, mas eu fico um pouco aflito. Eu começo a ficar descansando, eu falo, eu já pego um livro, já vou ler uma coisa. Mas eu sinto que eu vou enferrujando, assim. Uma semana eu já fico, meu Deus. Mas eu aprendi a me dar férias também. Sim, é importante. A primeira coisa que eu faço é o celular. Celular na gaveta, fecho ele na gaveta e deixo. Eu tô viajando, então nem abro, nem vejo o celular. E é isso. Muito obrigada, Vacari. Amei. Muito obrigado a vocês. Obrigada a você que assistiu a gente até agora. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativa o sininho para ficar sabendo das nossas notificações, receber as notificações aí de vídeo novo. Tá no Spotify e no... Tá no Spotify, tá no Deezer, tá no YouTube. Nossa. Todos os lugares. Todos os lugares. Não tem desculpa. Não tem como não achar. Vai escutar. Segue o @ do Godot Podcast, Godot_podcast. E o @ do Vacari, que a gente vai colocar aí na tela pra vocês. E é isso. Obrigada, Obrigada, gente. pessoal. Obrigado, valeu, tchau. Tchau.